Olá, sejam todos muito bem-vindos. E o tema do programa de hoje é ansiedade, a arte de antecipar as coisas. Então observe como você funciona. Você acha que a sua personalidade ela é mais ansiosa ou ela é mais depressiva? Comece a se observar no seu dia a dia, né? Se você está sempre agitada, afobada, sobrecarregada, com insônia, exagerando em tudo, com muitos medos, é isso que a gente chama, né, da personalidade ansiosa. A ansiedade ela é sempre antecipatória. É aquela pessoa que olha para o futuro. E se? E se eu não chegar? E se a gasolina acabar? E se eu ficar doente? E se? Então, é muito diferente da gente planejar. Planejar é quando eu falo, olha, vou encontrar vocês semana que vem, tal horário, em tal lugar. Isso é planejamento. Ansiedade é quando a gente já começa a deslocar uma preocupação. Ai, meu Deus, e se não aparecer ninguém? E se a gente for assaltado? E se o carro quebrar no meio da estrada? A gente já começa a deslocar emoções que fazem com que a gente sofra. E dependendo do grau, né, da criatividade aqui, da minha imaginação, eu começo a pensar tanta coisa ruim que eu já me saboto. Eu já falo, então é melhor eu nem ir, né, porque vai dar tudo errado, né, vou ser assaltada, vou correr risco, então é melhor nem ir. E a gente está vendo isso acontecer hoje o tempo todo. Rolomei, que é, né, o psicólogo grande estudioso da ansiedade, ele chama atenção para isso. Ele fala que quanto mais criativa a pessoa for, mais ansiedade vai ter. Por quê? Porque eu fico criando aqui na minha mente status, né, imagéticos e colocando cada vez mais requintes, né, de sofrimento, de dor. E dependendo do meu sadismo, porque todos nós temos um pezinho ali no sadismo, por isso que a gente liga a televisão e a gente fica assistindo aqueles programas horrorosos, que corta a cabeça, o sangue espirra, porque a gente tem um pouco de sadismo dentro da gente. E quando eu, né, direciono esse sadismo para mim mesmo, gente, é uma tortura psíquica. Não tem fim, porque eu fico imaginando tudo de ruim que pode acontecer. Então, esse é o alerta que a gente faz, né, para essa questão da ansiedade. Porque ela vai gerando sintomas de confusão de pensamento, de cobranças emocionais que eu mesmo me faço. E às vezes começa a exigir um nível de perfeccionismo que nesse planeta não existe. Perfeição, dá para ser legal, dá para ter um bom coração. Mas perfeito nesse planeta não existe. E eu fiz um programa já aqui na rádio só sobre perfeccionismo. Entra lá no meu canal no YouTube, né, Adriana Splendori, e procura lá perfeccionismo. Eu fiz um programa inteiro só falando sobre isso. Que é um sintoma da ansiedade. A gente se exige demais. E daí a gente chega na pré-ocupação, onde eu quero antecipar o que vai acontecer. É claro que ninguém quer sofrer, né, gente? Óbvio que ninguém quer sofrer. Mas não adianta a gente querer controlar tudo. Isso não existe. O que a gente precisa é de confiança. Eu preciso confiar em mim e não controlar. É muito diferente. Mas esses sintomas da ansiedade vão fazendo com que eu funcione dessa forma. E vai mexer na minha autoestima, ou melhor, né? Eu vou começar a desenvolver a baixa estima, porque eu não confio em mim, eu não acredito em mim, eu acho que eu não vou conseguir, que eu não vou dar certo. E eu já fico imaginando lá, né? Vou passar vergonha, as pessoas vão dar risada de mim. Eu já imagino uma situação horrorosa. E com isso, gente, eu chego nos medos. O medo é filho da ansiedade. Vamos entender. Toda emoção tem uma razão para aparecer. A razão do medo aparecer é fazer com que a gente se organize.
Se eu me organizo, eu consigo superar o medo. Se eu não me organizo, o medo paralisa e eu fico ali naquela situação. E não é que a ansiedade vai ficar parada, gente. Claro que não. A gente começa a desenvolver fobias. Fobias são os medos exagerados. Então, por exemplo, se a gente falar, uma aranha caranguejeira, né? É claro que ninguém gosta de aranha caranguejeira. E se aparecesse aqui na parede uma aranha caranguejeira, é claro que a gente tem medo. Mas a fobia, a aracnofobia, só da gente falar aranha, a pessoa já começa a passar mal. Então, a fobia é aquele medo completamente descontrolado. E ultimamente, né, esse mundo contemporâneo, disruptivo que a gente está vivendo, a gente está desenvolvendo agorafobia. São aquelas pessoas que não conseguem mais sair de casa, não conseguem entrar no elevador e descer no próprio condomínio. Elas ficam presas ali. Por quê? Porque o imagético cria situações impossíveis de transpor. Cria verdadeiros, né, filme de terror. E a pessoa paralisa naquilo ali. Não vai ficar só nisso. A gente vai desenvolver também síndrome do pânico. A síndrome do pânico está totalmente associada a esse excesso de ansiedade, onde a pessoa começa a ter sintomas físicos, tremores, aperto no peito, falta de ar, né? Incapacidade muitas vezes de falar. E o que a síndrome do pânico faz? Né? A gente não consegue frequentar determinados lugares. Então, por exemplo, shopping, supermercado, metrô, né? Lugares fechados, que tem muita gente, as pessoas passam mal. Mas por quê? Porque na síndrome do pânico, né, na hora da crise, está aflorando também uma sensibilidade que muitas vezes a pessoa nem tem contato com aquilo ali. Ela nem sabe que ela é sensível. Mas ela começa a perceber a energia do ambiente. Então, vamos pegar esse exemplo, né? Eu entro no metrô com um monte de pensamento confuso, eu começo a ter medo, aquele lugar, né, cheio de gente passando para lá e para cá, um lugar fechado, que não bate sol, uma energia esquisita. E aí eu tô lá dentro do vagão e eu abro essa minha sensibilidade para perceber. Gente, o que eu vou perceber? Uma energia pesada, esquisita, e sim, começa a passar mal. E não vai parar por aí. Então, a gente tem síndrome do pânico, e antigamente, gente, eu ouvia falar de síndrome do pânico lá no Instituto de Psiquiatria. Ali, tudo bem, a gente recebia pacientes com essas queixas. Agora, semanalmente no consultório, né, eu atendo pessoas em crise de pânico. Então, para vocês verem como a gente está, infelizmente, desenvolvendo doenças, normalizando a doença, inclusive crianças. A gente já tem hoje crianças completamente, né, ansiosas, com quadros severos de depressão. Então, a gente precisa, é urgente a gente parar para refletir, né, para onde que a gente está caminhando. E por isso, né, não vamos estacionar aqui na síndrome do pânico. A gente tem hoje a síndrome de burnout, que é a exaustão completa. Já fiz um programa sobre síndrome de burnout, está lá no meu canal no YouTube. Entra lá para você dar uma olhada, se inteirar melhor sobre isso. Então, gente, as doenças, né, chamadas, né, do guarda-chuva aí da saúde mental, não é que nem chuva de verão. Espera um pouquinho que passa. É uma crise, daqui a pouco melhora. Não, não melhora. Ela vai consorciar com outros sintomas. E aquilo vai ficando cada vez mais grave. E no caso da ansiedade, que muitas vezes a gente acha, não, aquela pessoa é assim. Ela é ligada no 220. Não é assim que a gente fala? Ela vai, ela faz, ela resolve tudo. Gente, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Aonde o custo que isso vai ter na minha vida.
né, desse comportamento. Já tem uma pesquisa, né, feita nos Estados Unidos que aponta que a cada $3 gasto com o orçamento de saúde, $2 vão para os problemas psiquiátricos. Ou seja, né, diabetes, pressão alta, colesterol, essas doenças, gente, são doenças, né, absolutamente que a gente trata, que a gente cuida, que a gente tem remédio e a gente vai ter uma vida aí com qualidade de vida, mesmo tendo essas doenças. Já as doenças chamadas, né, da saúde mental, não, elas vão realmente paralisar a nossa vida. E os tratamentos hoje, eles precisam ter um olhar corpo, mente e espírito. Espírito no sentido da energia, da vibração. Não é questão religiosa, né? Porque bondade é bondade no budismo, no catolicismo, no evangélico, no budismo tibetano, no judaísmo. Né? A gente vai encontrar amor, bondade, alegria de viver, perseverança. São as virtudes que a gente precisa desenvolver. Porque quando a gente está, né, dessa forma, desenvolvendo virtudes, além da gente estar, né, no processo de evolução, que é o que a gente veio fazer aqui, a gente veio nesse planeta para evoluir, a gente está numa vibração saudável, uma vibração, né, positiva. Ao passo que quando a gente está nervoso, com raiva, né, sentimento de vingança, eu estou criando uma vibração à minha volta muito pesada, muito esquisita. E aí, gente, é lei da física, semelhante atrai semelhante. Então, aquele dia que eu estou triste, brava, agressiva, eu vou caminhar, né, ao longo daquele dia e eu vou encontrar pessoas e situações que estão na mesma vibração que a minha. Ou seja, tudo fica mais difícil. Aquela coisa que demoraria ali, né, 10 minutinhos para fazer, ixi, né, vai 3 horas. Difícil, dolorido, emperrado. Ou seja, a vida esfregando na nossa cara que esse não é o caminho. Para, respira, se organiza, né? Direciona o pensamento para um outro lugar. E essa é a função da terapia, gente. Como nós lidamos com as nossas emoções. É isso que determina se a gente tem uma qualidade de vida, uma qualidade de saúde mental. E as práticas integrativas hoje, elas estão sendo apontadas como um importante recurso na manutenção e recuperação da nossa saúde mental. Né? Então, hoje a gente já tem, né, nos hospitais do mundo inteiro, a gente já tem o que a gente chama da medicina integrativa. Então, são as práticas complementares. E por isso que quando a gente vai buscar um tratamento, o manejo, né, da terapia, ela precisa oferecer, por exemplo, uma sessão ali para trabalhar a questão da respiração, a meditação, uma mandala, né, que é um recurso não verbal, mas que tudo que aparece dentro do desenho é possível de ser analisado. A cor que você utilizou, o símbolo que apareceu, como você se sentiu ao desenhar. Às vezes a pessoa já entra numa catarse de lágrimas. E isso é maravilhoso. Essa é a função da terapia, organizar as emoções. Então anota aí, gente, meu nome é Adriana Splendori, eu trabalho com a psicologia transpessoal, os meus atendimentos eles são online, então é muito fácil. Manda uma mensagem no meu WhatsApp. O meu celular, prefixo é 11, eu estou aqui em São Paulo, no 964 30 9702. Eu vou repetir, 964 30 9702. Maiores informações nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, o meu canal no YouTube. Só de você colocar meu nome no Google, Adriana Splendori, você já vai ver lá os artigos que eu escrevi, os programas aqui da rádio, tá? Então acompanha aí o meu trabalho para ver se realmente é isso que você precisa e a gente vai começar a cuidar de você. Pensando em tudo isso que a gente está conversando,
Eu e a minha amiga Kátia Stubin, lá do Instituto de Psiquiatria, a gente está oferecendo uma vivência voltada especificamente para a ansiedade e o autocuidado. Então, a gente vai utilizar a meditação Mindfulness. A Kátia é especialista, ela tem um mestrado em Mindfulness no Instituto de Psiquiatria da USP, né? E hoje a gente já tem aí, né? A gente sabe que a Mindfulness, ela atua de uma forma eficaz na diminuição dos sintomas da ansiedade. Então, a Kátia vai utilizar essa ferramenta. E eu vou trabalhar com as mandalas terapêuticas, que também temos artigos científicos publicados em revistas acadêmicas, provando que as mandalas diminuem o sintoma da ansiedade. Então, a gente vai realizar no sábado, 27 de maio, essa vivência de ansiedade e autocuidado, um preço super legal para que todo mundo possa fazer, para a gente aprender a reduzir os sintomas da ansiedade. Então, manda uma mensagem para mim, meu celular, 964309702. Gostaria de agradecer muito a companhia de vocês. Lembrando que meu programa é sempre às terças-feiras, às 6h30 da manhã, na Vibe Mundial, 95.7 FM. Quero desejar uma excelente semana, muita paz, muita luz e até nosso próximo encontro.